Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 339 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 29. Magnum Opus et Arduum. O paganismo, embora decadente, tinha ainda seus defensores. Filósofos e literatos nostálgicos de um passado irrevocável exaltavam os valores sociais e espirituais da religião antiga e condenavam a nova. As acusações contra o cristianismo atacavam sua dogmática e sua moral, sua história, sua credibilidade, sua eficácia. Proclamava-se absurda a encarnação, impossível e prejudicial à moral do amor aos inimigos e do perdão, ridícula a mudança entre o Antigo e o Novo Testamento, vã a esperança da vida futura, loucura a ressurreição dos mortos. Tais acusações, uma ou outra, se não todas juntas, eram muito frequentes. O bispo de Hipona, que não se omite de responder, recorda-as seguidamente. A terrível desgraça que se abateu sobre Roma em agosto de 410 não as suscitou, mas as tornou mais amargas e insidiosas. Abre aspas. Entre mentes, Roma foi destruída sob os golpes das invasões dos godos, conduzidas por Alarico. Foi um grande desastre. Os cultuadores de uma multidão de falsos deuses, chamados comumente de pagãos, esforçando-se por fazer recair sua culpa sobre a religião cristã, começaram a blasfemar o verdadeiro Deus mais acerba e mais amargamente do que de costume. Fecha aspas. São palavras de Agostinho, né? Santo Agostinho. O bárbaro saque e os incêndios destruidores da cidade, não violada por tantos séculos e tida como inviolável, revigorou a aversão e as acusações dos pagãos contra o cristianismo, mas desorientou também os cristãos. Também os cristãos compartilhavam da persuasão da perenidade de Roma. Não faltaram apologistas que tinham prometido o retorno da idade de ouro do Império, se tivesse convertido a Cristo. A condição ia se cumprindo. A Igreja não era perseguida, os imperadores haviam se tornado cristãos, mas, em vez da Idade de Ouro, sobrevinha a destruição de Roma. O pesar foi profundo e geral. Agostinho podia lê-lo na face dos fugitivos que buscavam refúgio na África, e foram muitos. Era preciso então intervir, seja para opor-se aos pagãos, seja para manter os cristãos. O bispo de Hipona, abre aspas, inflamado de zelo pela causa de Deus, fecha aspas, interveio, antes de tudo, com cartas e discursos, nos quais, esboçando a resposta, exortou os cristãos a serem fortes em meio às acusações dos pagãos, a multiplicarem sua generosidade para fazer frente à crescente indigência e, sobretudo, a manterem
no alto o olhar segundo as promessas de Cristo. Cristo não prometeu a incolumidade da cidade terrena e das coisas humanas. Ao contrário, predisse sua destruição. Nem os mártires morreram para que permanecessem de pé os monumentos de pedra. Abre aspas. Acaso Pedro morreu e foi sepultado em Roma para que não caíssem as pedras do teatro? Fecha aspas. Diante das destruições cometidas na capital do império, também Agostinho comove-se. Abre aspas. Foram-nos anunciadas coisas terríveis. Devastações, incêndios, roubos, assassinatos, tormentos. É verdade, ouvimos muitas coisas. Por todas lamentamos. Muito choramos. Acabamos de conseguir consolar-nos. Fecha aspas. Mas ele quer que não se acuse Cristo por essa destruição, quer que os cristãos não percam a fé e a confiança. Por isso ensina a responder aos pagãos com firmeza. Abre aspas. Dizem, eis que nos tempos cristãos Roma é incendiada e destruída. Respondei, foi incendiada também Troia, que foi sua mãe. Se os deuses não souberam defender Troia, como podem defender Roma? De fato, esse incêndio não é o primeiro que a história registra, mas o terceiro. Fecha aspas. Então, aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Com essa invasão dos godos em Roma, né? Os pagãos, eles na época, né, eles não conheciam essa nova religião, né? Diferente dos pagãos de hoje, né? Então, o que eles atacavam da nossa religião, né? Então, o Frei Agostinho Trapper faz um resuminho aqui, né, do que os pagãos atacavam da nossa religião, né? Atacava a dogmática e a moral, né? Atacava a encarnação, né? Atacava o que o autor chamou de ridícula mudança entre o Antigo e o Novo Testamento. A vã esperança da vida futura e a loucura da ressurreição dos mortos. Então os pagãos, naquela época, não conhecendo profundamente a nossa religião, atacavam esses pontos dela, né? E quando Roma foi então invadida, todos os males do cristianismo que os pagãos apontavam foram indicações da razão pela qual Roma caiu. Roma caiu porque se tornou católica. A Roma católica era fraca. O Deus do catolicismo não conseguiu proteger Roma, não é? O Deus do catolicismo era um Deus falso, não é? Enquanto Roma estava protegida pelos deuses pagãos, né? Roma era forte, Roma era inexpugnável, certo? E essas críticas, essa perspectiva, o nosso autor inclusive menciona, né, que isso também desorientou os cristãos, certo? Os cristãos começaram a titubear, né? E por isso Santo Agostinho
que sentiu profundamente também essa invasão, né, se levantou para falar em nome da nossa religião, né, tá certo? E atacar os pontos, os argumentos dos pagãos da época, né? Os pávidos, que eram frequentemente os cristãos mais vacilantes, não podiam suportar essa linguagem franca e fustigante. Abre aspas. Oh, se calasse acerca de Roma! Fecha aspas, exclamavam. O bispo veio a saber e responde: excluí peremptoriamente que suas palavras sejam um insulto. Exclui peremptoriamente que suas palavras sejam um insulto. Abre aspas. Longe de mim insultar, longe do meu coração e de minha dor. Fecha aspas. Declara seu amor a Roma. Abre aspas. Não tivemos ali muitos irmãos? Não os temos ainda? Não é Roma uma grande porção de Jerusalém? A cidade de Deus peregrina? Fecha aspas. Reafirma, porém, energicamente seu propósito. O que então digo que não digo quando não calo acerca de Roma, senão que é falso, que dizem de nosso Cristo, isto é, que tenha sido ele a levar Roma à ruína, enquanto foram os deuses de pedra e de madeira a defendê-la. Fecha aspas. De resto, o bispo de Hipona está convencido de que Roma não foi destruída, mas só castigada. Abre aspas. A cidade não consiste nas paredes, mas nos cidadãos. Se os cidadãos não perecem, a cidade não perece. Fecha aspas. Nas cartas, afronta problemas mais elevados e mais complicados, como a credibilidade da fé cristã, a não impossibilidade da encarnação, a sábia pedagogia da revelação, a eficácia social do cristianismo. A oferecer-lhe ocasião, foi um nobre romano, pagão e cético, mas não indiferente ao fenômeno do cristianismo. Era amigo do tribuno Marcelino, que por sua vez era amigo do nosso doutor. Volusiano, esse era o seu nome, atraído pela fama do bispo de Hipona, expôs-lhe suas dificuldades com respeito ao ensinamento cristão, que eram também aquelas decorrentes na boca dos pagãos cultos. Marcelino acrescentou outras, nas quais Volusiano pensava, mas que não escrevera. Agostinho responde a um e a outro. As duas cartas são, em síntese, 2 longos tratados. Com isso, o autor acreditava ter cumprido seu dever, ou pelo menos podê-lo cumprir, se tivesse sido necessário, com outras cartas destinadas também, essas a ampla difusão. Mas o tribuno Marcelino, que estava satisfeito e insistia em que escrevesse uma obra de grande envergadura. Abre aspas. Rogo-te que escrevas alguns livros sobre esses argumentos, livros que, eliminando todas essas dúvidas, possam ajudar de maneira extraordinária a Igreja, sobretudo nos tempos que ora vivemos. Fecha aspas. Esse pedido, que vinha de um amigo, que era também um ótimo cristão, foi a centelha que colocou em movimento um grande desígnio que Agostinho tinha em mente há muito tempo. Nasceu a obra, A Cidade de Deus. Uma obra trabalhosa e gigantesca que é, ao mesmo tempo, apologia do cristianismo, filosofia e teologia da história, política e espiritualidade. O próprio autor chama, na dedicatória,
de, abre aspas, uma grande obra e árdua. Esse é o título do capítulo, né? Em latim, né? Esse capítulo chama Magnus Opus et Arduum, né? Uma grande obra e árdua. Fecha aspas. Terminando, exprime a confiança de ter mantido o empenho, abre aspas, desta obra gigantesca, fecha aspas. Nela trabalhou ocupado em tantos outros deveres por longos anos, de 413 a 426, e publicou-a em etapas. Em 414, os 3 primeiros livros, em 415, o 4º e o 5º, em 417, do 6º ao 10º. Entre 418 e 419, trabalhava no 14º. Os últimos livros devem ser atribuídos a 425 e 426, quando o autor já tinha ultrapassado há algum tempo os 70 anos. Ainda que elaborada em tantos anos e publicada em tempos diversos, a obra responde a um projeto originário. O próprio autor diz isso ao término do primeiro livro e recorda-o com frequência no curso da obra. O plano é, ao mesmo tempo, simples e grandioso. Abraça a história da humanidade, Gênese e Palingênese. Resume-se na história de 2 homens, Adão e Cristo, e concretiza-se em torno de 2 grandes amores, a si e a Deus. Compreende 2 partes, uma polêmica, os primeiros 10 livros, e outra doutrinal, os outros 12. A primeira é destinada a refutar o paganismo, a segunda a expor a doutrina cristã. As 2 partes são divididas em 5 sessões, 2 na primeira e 3 na segunda. Os primeiros 5 livros demonstram a impotência social do paganismo. Isto é, a insuficiência do culto aos deuses para promover a prosperidade terrena. Os outros 5 estão empenhados em demonstrar a impotência espiritual do paganismo. O culto pagão não está em condições de promover a felicidade eterna. A segunda parte está dividida em 3 seções de 4 livros cada uma, que descrevem, respectivamente, a origem, o curso e os destinos das 2 cidades, a de Deus e a do mundo. Os 22 livros desenvolvem-se cada qual um argumento particular no âmbito das seções e das partes. A arquitetura é perfeita, ainda que as digressões que respondem às exigências do momento sejam muitas. Também o método é simples, mas não fácil. Consiste em 3 pontos empenhativos. Opor à sabedoria pagã, na qual confiavam os epígones da velha religião, a sabedoria cristã. Colocar em relevo quanto há de válido e de louvável naquela. Demonstrar que tudo isso, aperfeiçoados, encontra-se no cristianismo. Então aqui ele está descrevendo a obra, né, Cidade de Deus. Quando ele está falando de livros aqui, a gente modernamente chama provavelmente de capítulos, né? Então são 22 capítulos e seções e partes. Nós temos a mesma nomenclatura atualmente, né? Para essas
sessões gráficas, né, de uma publicação de uma obra, né? Então, Santo Agostinho escreve essa obra com a forma de responder a um argumento muito atual, então muito atual, né? Que era que o cristianismo tinha levado à queda de Roma. O cristianismo, portanto, não tinha condições, né, de informar uma sociedade, de dar forma a uma sociedade. Ela enfraquecia a sociedade, né? Digamos assim, do ponto de vista social. Né? Não era possível construir uma sociedade organizada em torno dos valores cristãos, porque o argumento era esse. Veja, Roma se cristianizou, o império, os imperadores se cristianizaram e Roma caiu. Né? Então, Santo Agostinho, inicialmente, ele se mobiliza para responder isso, né? E escreve uma obra monumental que tem muito mais do que simplesmente essa resposta, né, a esse argumento da época, né? Então, encontramos o primeiro ponto anunciado no prólogo da obra. Uma passagem estilisticamente muito elaborada e com condução programática e solene. A gloriosíssima cidade de Deus, abre aspas para Santo Agostinho, né? A gloriosíssima cidade de Deus, considerada seja no curso do tempo presente, seja na estabilidade de sua morada eterna, é o argumento, meu caríssimo filho Marcelino, desta obra, que empreendi a teu pedido e conforme minha promessa, para defender a cidade de Deus contra aqueles que preferem seus deuses e seu fundador. Obra grande e árdua. Mas Deus é nosso auxílio. Sei muito bem quanta força é necessária para convencer os soberbos de quanto é grande a virtude da humildade, por meio da qual se alcança uma excelência que supera todas as grandezas terrenas. Vacilantes em sua temporal inconsistência, isto é, não por usurpação do orgulho humano, mas por dom da graça divina. De fato, o rei e fundador da cidade, da qual me propus falar, revelou na escritura de seu povo o decreto da lei divina. Abre aspas, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Mas disso, que é próprio de Deus, apropria-se também o espírito orgulhoso de toda a alma soberba, que ama ouvir dizer-se em seu louvor, abre aspas, perdoar os submissos e debelar os soberbos. Virgílio, Eneida 6:854. Fecha aspas para Santo Agostinho. O autor, portanto, opõe constantemente à sabedoria humana a sabedoria divina, à vida segundo os homens, à vida segundo Deus, ao domínio da concupiscência, à liberdade da graça. É a ação demolidora que fragmenta e frequentemente ridiculariza o paganismo. Mas essa ação não poderia ser única. Teria sido injusto. Não se poderia ignorar quanto de válido e de louvável a sabedoria pagã havia produzido. Menos ainda poderia ignorá-lo Agostinho, que era e sentia-se romano. Ele, portanto, reconhece-o de bom grado e com gratidão e quer recuperá-lo. Cita, por isso, abundantemente os antigos mestres da romanidade,
Tito Livio, Salustio, Varrão, Cícero. Com esses mestres quer confundir seus contemporâneos e açoitar a corrupção dos costumes. Ele reconhece abertamente as virtudes dos antigos romanos, abre aspas, ávidos de louvor, pródigos por dinheiro, insaciáveis por glória, contentes com uma honesta fortuna, fecha aspas. Louva, sobretudo, o amor para com a pátria, que quiseram livre e forte. Em virtude desse amor, evitaram muitos vícios e exercitaram muitas virtudes, particularmente a de preferir o bem público ao bem privado. Desprezavam riquezas privadas, desde que vissem rico o erário público. Essas virtudes devem servir de exemplo também aos cristãos, para que compreendam de quanto amor é digna a cidade celestial, se tanto foi amada por aqueles a cidade terrena. Eu vou parar a leitura aqui, porque esse capítulo é grande. Eu vou parar aqui no louvor que Santo Agostinho está fazendo a Roma pagã. Tá certo? Para comentar com vocês uma coisa que eu acho importante. Uma comparação que eu quero fazer do tempo de Agostinho com o nosso tempo, né? Então, e ele vai falar muito sobre a Cidade de Deus, a obra. O próximo capítulo será também sobre essa obra, então nós vamos ter tempo de comentar outras coisas. Mas o meu comentário é o seguinte: talvez nesse acontecimento, né, da queda de Roma e desse espírito da obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, nós temos a oportunidade de contemplar uma luta da igreja contra o paganismo, numa época em que o cristianismo era uma coisa nova e o paganismo era uma coisa velha. O paganismo não conhecia a religião cristã. Tá certo? Ele atacava aspectos da religião cristã que mais chamava a atenção dos pagãos. Belo tem uma imagem muito interessante desse fato, que é o seguinte. Belo dizia o seguinte, que nós estamos na época do Belo, né? Século XX, início do século XX até meados. Nós estávamos numa época de ataques à nossa religião. Ele apresenta esse argumento, essa metáfora, no livro que ele escreveu sobre as grandes heresias. Então ele diz assim: o cristianismo, depois de 2000 anos de ataques frequentes, né, ou quase isso, de fora e de dentro da igreja, aconteceu com ele o seguinte: o cristianismo envelheceu. Significa o seguinte, que os pagãos modernos, eles conhecem muito bem a religião cristã e a ataca em pontos diferentes do que o paganismo antigo atacava a nossa religião. Então ele diz: talvez nós estejamos no mesmo ponto de uma montanha, só que na época, digamos, de Agostinho até a Idade Média,
nós estávamos subindo essa montanha. Atingimos o pico e agora nós estamos descendo a montanha. Se nós olharmos com atenção, talvez nós estejamos no mesmo ponto da montanha, só que antes nós estávamos subindo, agora nós estamos descendo a montanha. Então, na época de Santo Agostinho, e depois, ao longo de todos os séculos posteriores a Santo Agostinho, até a Idade Média, Renascença, o cristianismo conseguiu, digamos assim, contra-argumentar com todas a todos os argumentos dos pagãos e dos heréticos. Certo? Nós conseguimos vencer batalhas após batalhas, nas discussões, porque aqueles pagãos ou aqueles heréticos, eles não conheciam bem a nossa religião. Então a nossa religião tinha uma vantagem sobre eles. O que não ocorre agora. Ou seja, os nossos inimigos nos conhecem muito bem. Os nossos inimigos, inclusive os mais preparados, os mais cultos, conhecem profundamente bem a nossa religião e a ataca desta posição de conhecimento mais fundamentado, tá certo? Então, o neopaganismo que nos ataca hoje é um paganismo que nos conhece bem, ao contrário do paganismo anterior, né? Ele tem essa vantagem, né? Nós não somos mais novidade para eles, tá certo? Então, o paganismo, ao longo dos séculos, ele desenvolveu toda uma metodologia de ataque conhecendo a nossa religião, né? Então, quando a gente vê certos ataques sendo desferidos contra a nossa religião, nós podemos perceber que a pessoa que está nos atacando, ela conhece as nossas escrituras, tá certo? Ela conhece a Bíblia, às vezes até mais do que nós. Ela conhece palavras de Nosso Senhor, conhece sermões de Nosso Senhor, conhece às vezes vida dos nossos santos, né? E usa isso tudo para nos atacar, certo? Então, por exemplo, não é o caso, essa pessoa não está nos atacando, mas quando eu vejo um grande intelectual, por exemplo, que nós já citamos aqui algumas vezes, né? Por exemplo, como o David Berlinski, as suas palestras, nos seus livros até, o quanto de conhecimento que ele tem das Escrituras. Ele é judeu, secular, né? Então talvez, de alguma forma, ele tenha aprendido isso na infância, não sei. Mas ele conhece profundamente as Escrituras, conhece os profetas, conhece dizeres dos profetas, cita os profetas, tá certo? Amplamente. Não para nos atacar. Aliás, ele faz um trabalho mais interessante, que ele até nos defende em alguns momentos, né? Mas nós estamos hoje numa situação em que o paganismo nos conhece, o paganismo conhece as fontes da nossa religião, o paganismo conhece os nossos grandes intelectuais ao longo dos séculos, os nossos santos, os nossos doutores, certo? E eles nos atacam dessa posição, lá de cima, certo? Concomitantemente a isso, a nossa igreja, ela perdeu muito do poder intelectual dela. Nós não temos mais intelectuais, eu não diria nem do nível de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, porque isso seria pedir demais, né? Mas eu digo, nós não temos a mínima defesa coerente da nossa fé dentro da igreja, né? Dentro da igreja, certo?
Eu vejo discussões, por exemplo, com intelectuais de vários matizes, né? De padres e cardeais discutindo com esses intelectuais. Vejo discussões intelectuais entre pagãos de vários matizes discutindo entre eles a nossa religião, e a pobreza dos argumentos, a falta de sutileza no pensamento é uma coisa assim absurda, né? Esses intelectuais da moda aí, né? O Jordan Peterson, agora há uma modinha de conversão à Igreja Católica, não sei se você sabe, né? Grandes figuras lá nos Estados Unidos estão dizendo que estão se convertendo, né, para a Igreja, então eles vão se debater mas por que você está se convertendo? Mas é tanta besteira que a gente ouve sobre a nossa religião, de pessoas que eventualmente estão afirmando que estão se convertendo a ela, que é uma coisa assim absurda, né? Então a superficialidade das discussões hoje nos mostra que nós não temos a menor condição de nos defender com esses ataques sutis e sofisticados, né? E hoje nós temos uma máquina de ataque à fé, uma coisa extraordinária, né? Por exemplo, a maior máquina de ataque à nossa fé é a ciência, a tal ciência moderna, da qual a gente fala muito aqui, né? Mas essa aí é uma fábrica enorme de argumentos contra os quais nós não temos resposta. Simplesmente ficamos calados, né? Porque não temos como responder. Então é lamentável. Eu queria só colocar esse argumento aqui para vocês, porque é uma diferença que nós vemos na época de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho ele está no início da subida da montanha, que vai nos levar até a Idade Média, século XIII, São Tomás de Aquino, né? Para depois começarmos também a descer a montanha com o nominalismo e com a Renascença e por aí vai, né? Tá certo? Agora eu paro por aqui os meus comentários. Nós estamos na página 346, né? E queria ouvir se houver algum comentário ou observação de vocês sobre a leitura. E aí, professor? Ô, Márcio. Tudo bom? Tudo. Apesar das diferenças aí dessas questões dos ataques do paganismo, essa época de Roma, de Santo Agostinho, para a nossa época, né, tem essa parte da queda de Roma sempre me levantou uma curiosidade muito grande. Foi bom no livro mencionar que na Cidade de Deus tem isso. Depois eu corri aqui na estante e vi o índice ali. Ele fala demais dessa parte. E vai ser muito interessante, que aí eu vou ter um ânimo maior para poder encarar essa leitura. Porque muita gente especula, muita gente fala, mas na verdade também usam isso contra o cristianismo, né? Falar que Roma ficou cristã, ficou frouxa e caiu. É o mesmo argumento do Nietzsche, né? Do super-homem. Isso. Né? Até os feministas usaram. É o Etion. Exatamente. E a gente tem que ver isso. Claro que houve uma perversão gradual dos costumes romanos, principalmente dos costumes familiares, né? Como sempre. Claro. Muito anterior a isso, né? Que remonta já ali... Ao ápice até de Roma, né? Que era século II antes de Cristo, mais ou menos. A partir coincidentemente, a partir da queda de Jerusalém, aqui a coisa começou a se deteriorar. Né? Aí o Maurice Pinet fala uma coisa também sobre isso. Bom, mas é interessante também ver como é que esses, como se diz, os ataques do paganismo, eles... Bom, ele tem uma inteligência angélica por trás, né? Não é simplesmente um bando de gente meramente estudiosa que resolveu... Tudo bem, eles têm um talento deles, né? Claro que sem isso eles não conseguiriam esse feito, mas tem uma inteligência angélica por trás disso também, guiando esses movimentos também. A gente sabe disso. Sim. E
E interessante como essa guerra contra os cristãos, ela tornou a mesma forma que a guerra hoje, né, que eles chamam de guerra híbrida, uns chamam de quarta, de quinta geração, e ela é contra a família, no âmbito social, no âmbito político, no âmbito filosófico, no âmbito científico, no âmbito religioso, em todos os campos, né, por cima, por baixo, né? É. E essa guerra dos pagãos, dos neopagãos contra os cristãos de hoje é simplesmente mais o que se chama também de uma guerra por procuração, né? O diabo treina, forma, arma, supre e anima o pessoal a fazer esse movimento todo. É. Né? Ele está lá por trás das cortinas e os bobos se pegando por aqui, né? Principalmente os bobos, né? Os bobos é que são os soldadinhos das batalhas. Essas batalhas Exatamente. bestas, né? Que hoje está na São internet, no Isso. Facebook, Para todo lado, né? Um bando de gente falando besteira, fazendo besteira, né? E achando que tá muito moderninho com isso, na verdade já tem talvez lá alguém na Babilônia, lá É o que eu muito falo. antiga, já está fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, nos piores momentos da Babilônia. Não, esse negócio de abraçar a árvore, andar descalço, ir nas cachoeiras, essas coisas todas, isso existia Não muito é? antes. Pois Isso é uma coisa velha. antiquíssima, né? Nossa. E outras baixarias que tem por aí, assim, que você bate o olho, né? Outro dia eu tinha alguém falando que, na verdade, nós estamos bem piores que os pagãos, né? Bom, mas é isso que eu queria comentar e foi interessante. Agora eu vou dar uma olhadinha, porque ali é mais confiável ler o que Santo Agostinho tem a dizer de Roma do que, por exemplo, Montesquieu ou qualquer outro escritor por aí, né? Ou aquele Gibbon, né? O Gibbon também, né? Aquele pervertido protestante lá, que eles dão tanta. Aquele declínio e. Como é que chama? A queda. Declínio e a queda de Roma. É o Renan? Como é que é? É o Isso. Gibbon. O nome dele eu não sei, o primeiro nome eu não sei não. Eduardo Gibbon, aquele bobão Tá. lá. Que ele fala, né? Fala Certo, muito mal da certo. nossa igreja antiga. Sim, tem que atacar por. Né? Eu tenho que acertar no que eu digo que eu estou mirando e vou acertar, fazer um dano colateral ali, né? Que não é nada ocasional, né? Bem proposital. Mas foi muito bom essa parte aí. E aí, caso eu tenha a dizer algo também mais, Pois eu é. fico feliz. Obrigado. Então, a Cidade de Deus, né? Eu não conheço uma grande tradução da Cidade de Deus, né? Infelizmente. Dizem que essa tradução que a gente tem por aí é muito ruim, mas enfim, nem isso eu posso avaliar, porque eu tenho aqui uma edição que eu já consultei algumas vezes, mas que dizem que a tradução é muito, muito ruim. Né? Eu sei de uma belíssima tradução das Confissões, que foi feita em Portugal, né? A Casa da Moeda de Portugal. Mas nem sei se lá tem, por exemplo, a tradução da Cidade de Deus. Né? Seria bom, mas na falta de boa tradução, vamos ler a tradução meia boca mesmo, né? Dessa. O Felipe fala assim: sobre a heresia que ataca a presença real do Nosso Senhor, é apenas uma heresia ou se desdobra em outras que atacam o mesmo dogma? Ela se mistura em outra heresia? Quando surgiu essa heresia? Esse assunto não foi mencionado hoje, mas acho que dá para encaixá-lo na sua explicação final. Felipe, a questão da presença real, ela, bom, do que a gente leu hoje, o ataque à presença real é o ataque à encarnação, né? A encarnação, na verdade, o que nós lemos hoje aqui é que nessa época, bom, nós estamos aqui no século V, né? Início do século V aqui, 420, 430, né? Mas no século anterior teve uma heresia, que é a heresia de todas as heresias, né? Que é a heresia ariana. A heresia ariana ataca a presença real de uma forma muito eficaz, que é negando que Nosso Senhor é Deus.
né? Então o Ario, ele dizia que Nosso Senhor é uma criatura, né? E, portanto, ele respeitava essa criatura, dizendo que ela era uma das maiores criaturas que Deus tinha feito, etc., mas que não era Deus. Portanto, se Nosso Senhor não é Deus, a presença real fica escanteada. Não existe presença real, porque Nosso Senhor não é Deus, né? Esse foi o primeiro ataque, e esse ataque do arianismo, ele é hoje o fundamento do desprezo da presença real, né? Porque a presença real hoje ela é atacada na teoria, digamos assim, intelectualmente, pelo arianismo de sempre. Sempre é o arianismo, né? Nosso Senhor era apenas um homem, um grande psicólogo, um grande retórico, um grande sermonista, um cara que influenciava muitas pessoas que estavam do lado dele, era um cara muito cativante, um cara carismático, é todo Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré era uma figura brilhante, os apóstolos o amavam, né? Porque ele era uma figura cativante, né? Mas assim, os milagres, todas aquelas coisas que se contam no Evangelho, é tudo criação desses apóstolos que gostavam muito dele, né? E que queria, digamos assim, promover a figura de Nosso Senhor, né? Então, hoje dentro da própria igreja há isso, né? Essa noção, essa noção diluída de quem que foi Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E portanto desfazem da paixão, né? Da redenção, enfim, tem aquela noção do querigma, né? Que, enfim, que não houve de fato a crucificação, houve aquilo foi apenas uma forma, desculpe, não houve de fato a ressurreição, a crucificação eles não discutem, não. Mas houve, na verdade, a ressurreição foi só uma criação dos apóstolos, porque gostavam muito daquele homem, e foi uma forma de manter a memória viva, né, desse grande mestre deles, né? Isso é do ponto de vista intelectual, essas baboseiras todas. Do ponto de vista da prática, do soldadinho que o Márcio falou, né, do soldadinho no campo de batalha, essa negação da presença real é a comunhão na mão, né? A comunhão na mão, você está negando na prática a presença real do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essas cenas lamentáveis, né? Que a gente viu agora naquele encontro de jovens lá de Lisboa, né? As hóstias sendo levadas em vasilhas plásticas embrulhadas com filme de plástico assim, e levadas pela mão das pessoas para distribuir, etc., né? Isso aí é, na prática, a negação da presença real, né? Então a presença real, ela hoje, existem até pesquisas sobre isso, entre os católicos, quem acredita ou não na presença real, né? Nos Estados Unidos é coisa assim de 50% de católicos não acreditam mais na presença real, né? Enfim, mas essa é uma velha, uma antiga heresia, né? Agora, com relação à Cidade de Deus, Márcio, a Cidade de Deus, intelectualmente, né, ela é considerada como o primeiro livro, né, que tem uma concepção da história do homem na Terra, né, que depois vai ser negada ou substituída, essa visão da história, né, agostiniana, dizem, por Hegel, né,
Então, Hegel substitui a visão histórica de Santo Agostinho, né, para dar o sabor moderno, né, da história, tá certo? Então, eu não li também a Cidade de Deus assim toda, eu tenho partes lidas dela, mas, enfim, eu vou tentar achar uma boa tradução dessa obra, pelo menos uma tradução bilíngue, mais cuidada, sabe? Mas se eu achar, eu conto para vocês sobre isso. Mais algum comentário, alguma observação? A última colocação aqui. Sim. É interessante a gente estudar também essa queda de Roma, porque ela deve sinalizar muita coisa para a nossa queda do Ocidente atual, né? Nós temos os novos bárbaros, praticamente a repetição de muita coisa lá. Tem que ver talvez as particularidades, as diferenças de cada caso, mas é uma coisa que a gente deveria estudar, porque tem certos estudos de certas partes que sinalizam muitas semelhanças, né? Se for ver, até quem tiver estudado alguma coisa de direito romano, vê as fases e a decadência que é muito semelhante à do Ocidente, né? Não, só ponto de vista jurídico, só ponto de vista político e só ponto de vista econômico também, viu? Até só ponto de vista econômico. Tá aí a chave do entendimento do nosso tempo também para muita coisa. Né? Exatamente. A questão do dinheiro, a questão das trocas, a questão do comércio. Tem muita coisa escrita sobre isso, inclusive, né? Essas informações laterais de como é que era a vida de Roma antes da queda é muito importante mesmo, Márcio. Você está certo. E é a queda de Roma mesmo, né? Essa foi a queda de Roma. Nunca mais ela se reergueu, né? Enfim, depois disso mudou lá para Constantinopla, enfim. Aí foi uma confusão geral. Ela passou até de uma sociedade, pelo menos funcional, com certa harmonia, até em muitos pontos com certa virtude, até uma coisa completamente bagunçada, né? E incapaz de sustentar, simplesmente com umas ameaças que antigamente não fariam nem cócegas à própria Roma, né? Roma era... E outra coisa, né? A gente precisa entender, coisa que eu não comentei, mas é importante comentar, é que por que a queda de Roma foi tão impactante, né? É porque ninguém acreditava. Todo mundo que vivia sob o Império Romano acreditava que aquilo era eterno. Absolutamente eterno. Ninguém podia imaginar que a estabilidade da Pax Romana, né? Que a estabilidade daquela sociedade, que a grandeza daquele império, não é, que era vastíssimo, né? Se você pegar o mapa, né, do Império Romano nessa época, você vê que assim ele estava em todos os lugares. Dizia até que uma expressão, né, muito, muito famosa é que o sol não se punha no Império Romano. Quer dizer, onde era noite num lugar, era dia no outro. Né? O sol estava sempre brilhando sobre uma terra romana. Né? Então, as pessoas que viviam no Império Romano, sejam os romanos, sejam os bárbaros, em todos os lugares, ninguém imaginava que Roma iria cair um dia. Né? Então, esse impacto foi violentíssimo. Um impacto, assim, absurdo, né? As modificações sociais que vieram dessa queda foram imensas, né? E por isso isso causou
as críticas dos pagãos causaram tanto impacto nos próprios cristãos, né? Porque os cristãos, veja bem, gente, a igreja na época de Santo Agostinho, ela estava saindo das várias perseguições e dos vários martírios que aconteceram nos 4 primeiros séculos da vida cristã. A igreja está vivendo, de certa forma, embora as heresias, embora os donatistas, os pelagianos, etc., a igreja está vivendo numa certa paz. Então veja, a grandeza do império e a paz na igreja dava a perspectiva do cristão nessa época de uma coisa eterna. Isso não vai acabar nunca. Não é? Porque, obviamente, ninguém estava vendo as coisas que estavam corrompendo essa estrutura estável. Não é? Algumas pessoas deviam estar vendo, mas a maioria não estava vendo, não estava percebendo essa corrupção. Então, as pessoas, assim, era eterna, aquilo ali não ia acabar nunca, não tinha possibilidade, não tinha inimigo possível para a queda. Não tinha. E quando veio, todo mundo foi. E os pagãos foram muito rápidos, né, em acusar, né, a igreja do enfraquecimento do império. É nesse contexto aí que Agostinho está tratando das questões aqui, né, na Cidade de Deus. Então, alguma outra observação? Pois bem, nós estamos aqui na página 346 do capítulo 29 e amanhã não vai ter a leitura, eu vou ter um compromisso amanhã de manhã, nós voltaremos na quarta, certo? Então amanhã a gente vai falhar, tá certo? Mas na quarta nós estaremos aqui continuando a leitura, se Deus quiser, certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.